trabalhar. Trabalhador, trabalhador brasileiro. Dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem aí por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador. É praticamente impossível que você more no Brasil e nunca tenha visto um vendedor ambulante. Eles estão por toda parte, na praia, no centro da cidade e até mesmo no seu bairro. O ambulante, também conhecido como camelô, é o vendedor de picolé, de frutas, de comida e todos são trabalhadores informais. Nessa reportagem, nós vamos abordar várias questões relacionadas ao comércio informal, inclusive os direitos do trabalhador desta categoria. Para isso, vamos primeiro esclarecer o que é o trabalho informal. Para a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o emprego informal é caracterizado pela realização de atividades comerciais ou de prestação de serviço que se encontram à margem de qualquer regulamentação ou controle por parte do poder público, além de características como pouco capital e mão de obra pouco qualificada. O procurador do trabalho, Eduardo Varandas, nos explica quem é o trabalhador informal. O trabalhador informal é aquele que se situa à margem da proteção legal. Normalmente aquele indivíduo que trabalha por conta própria, não está registrado na Previdência Social em uma das hipóteses de trabalho, como trabalhador autônomo ou empregado, e, portanto, também não se beneficia da proteção legal. A professora Doralice Sátiro, doutora em Geografia Humana da UFPB, fala sobre a discussão acadêmica de quem é o trabalhador informal. Para você considerar que um trabalhador é informal, significa que ele não está legalmente oficializado, ou seja, ele não tem registros. E muitas vezes o que é um camelô, por exemplo, ele paga alguns impostos. Então, de alguma forma, ele tem alguma legalização. Então, essa discussão, ela se dá tanto na economia, se dá no serviço social também, na administração. Na geografia, essa discussão vem tanto por essa denominação, mas nós também gostamos muito de uma discussão que o professor Milton Santos faz, que é dos circuitos superiores e inferiores da economia, que se espacializam. Então, essa discussão, ou seja, onde estariam esses considerados informalizados? Estariam exatamente nesse circuito inferior da economia, que aparentemente não tem o capital mais elevado, mas que tem, na verdade, ele tem sido tão dinâmico e aparecido tanto que muitas vezes, em determinadas localidades, ele é muito forte. A professora Doralice ainda nos explica quais as origens históricas do trabalho informal. Desde a Revolução Industrial, que você tem o trabalho assalariado e já tem o trabalho que hoje tem essa denominação de trabalho informal. Então, você tinha pessoas que os ambulantes nas ruas vêm desde então, ou seja, desde a origem da cidade moderna, você já tem aquele trabalho que pode ser caracterizado com a denominação atual de trabalho informal. Principalmente quando você se remete aos ambulantes, aqueles vendedores de ruas que saem com os tabuleiros ou com cestos, vendedores de vassouras, enfim. Né? Então, remete, ele acompanha o trabalho formal nas cidades. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2012, o mercado de trabalho brasileiro era formado por uma massa de trabalhadores informais, o equivalente a 43,1% de toda a força de trabalho nacional. Para o IBGE, os trabalhadores informais representam 61,3% das pessoas ocupadas na Paraíba. Sobre os fatores explicativos para o expressivo número da informalidade, o representante do Ministério Público do Trabalho da Paraíba admite a omissão do Estado brasileiro. Primeiro, eu acho que é a inércia do Estado brasileiro. Nós não priorizamos a proteção do trabalho. Nós temos uma atenção com o consumidor, nós temos uma atenção, até acho bom, com o meio ambiente, mas o trabalho ficou relegado a terceiro, quarto plano como prioridade de políticas públicas. E aí o que é que acontece? Sem uma conscientização do trabalhador, sem campanhas, sem políticas de regularização do trabalho, o indivíduo pensa, não, é melhor eu trabalhar na informalidade, eu não vou pagar a previdência social, eu não vou arcar com nenhuma
nenhum imposto e vou receber o meu dinheiro, esquecendo ele que quando necessitar da proteção estatal não terá. Quando ele sofrer um acidente de trabalho, ele não gozará de nenhum benefício. Quando precisar se aposentar, ele não terá o recolhimento previdenciário para a aposentadoria. Então, na verdade, esse tipo de pensamento é uma faca de dois gumes, porque você trabalha na informalidade e, de fato, você recebe o que vende, mas em compensação, o que produz, perdão, mas em compensação você também não tem nenhuma garantia como feedback do seu trabalho. Então, ao meu ver, para o trabalhador é desvantajoso. Para o Estado é igualmente desvantajoso, porque ele não contabiliza aquela força de trabalho como elemento dentro da estrutura estatal. Os comerciantes informais geralmente se concentram no centro das cidades, mas, nesta reportagem, procuramos identificá-los em outros lugares, nos bairros mais afastados. Assim chegamos ao bairro de Mangabeira, na zona sul da cidade de João Pessoa, localizado a mais ou menos 12 quilômetros do centro comercial. Apesar da distância, os moradores não têm nenhum problema na hora de fazer compras, porque o comércio formal e informal aqui é muito forte. Segundo o IBGE, Mangabeira abriga o segundo maior mercado público de João Pessoa e tem também a segunda maior avenida da capital, a Josefa Taveira. O surgimento do bairro e dos comércios estão diretamente ligados. O bairro, na verdade, surge a partir de um conjunto habitacional e, como qualquer bairro, ele surge como residência, né, para residência. E a proporção que ele foi sendo ocupado pelas residências, as pessoas vão tendo necessidades diárias, desde comprar 1 quilo de açúcar, comprar feijão, ou o que falta em casa, um detergente, alguma coisa. Isso é muito comum nas esquinas aparecer a padaria, por exemplo, a padaria, a farmácia, isso começa a aparecer, isso no circuito formal. Mas, ao mesmo tempo, como havia espaços públicos não ocupados em Mangabeira, que eram espaços destinados à construção ou de praças ou de escolas, por exemplo, ele passou a ser ocupado com comerciantes e de maneira informal. Então, assim como se ocupa para constituir uma favela, que a gente caracteriza como sendo para a moradia, ali também se caracterizou para o comércio. Dentre as cores e sabores que formam o comércio informal em Mangabeira, encontramos o seu Raimundo Pereira. Vendedor de frutas há 30 anos, o atual ponto comercial dele é um carro estacionado todos os dias em uma rua paralela à Avenida Josefa Taveira. Só vender fruta no carrinho, só a minha profissão é essa. Já fui agricultor, trabalhei vários anos na roça e depois resolvi dedicar um comércio, né? Que a gente vai ficando mais velho, vai procurando sempre as coisas mais maneiras, né? Uma das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores informais é a falta de capital para investir numa estrutura formal. Ao tentar sair da total informalidade, muitos afirmam ter problemas em pagar funcionários e aluguel. Foi isso que aconteceu com o seu Raimundo. Antes de eu trabalhar aqui, tinha um mesmo sacolão, né? Mas aí vinha aluguel, vinha água, vinha luz, vinha funcionário que você não dá conta sozinho, né? Aí você não tem aquele capital de giro para você tocar um comércio maior, um pequeno, você não vai tirar despesa. Aí que acaba você se endividando e fechando, né? Então, quando eu vi que não daria certo eu tocar um comércio, eu optei para um carro, trabalho aí até a hora que eu quero, chega a hora que eu quero, ninguém me manda, entendeu? E é a minha sobrevivência, não tenho o que reclamar. Hoje, seu Raimundo ressalta as vantagens de vender os produtos dele de forma ambulante. Não paga aluguel, você não paga transporte, né, para ir buscar, né? Porque se for pagar já dificulta mais um pouco, né? E as vantagens são essas, né? Porque você também tem que, na hora da compra, tem que pechinchar, você tem que correr atrás de preço, entendeu? Né? Você chega no primeiro e compra, e aí você anda, roda, chega no canto acha mais barato, já no outro já acha mais barato, então a gente tem... As opções da gente é aqui, porque aqui outra, que a gente tem que vender mais barato do que os outros supermercados, porque se for vender preço a preço, aí ninguém lhe compra, né? Tem que comprar, já está no supermercado e o povo hoje anda atrás das vantagens, né? Em outra esquina, nos surpreendemos com um comércio bastante inusitado. Seu Severino Vieira vende mariscos, camarão e caranguejos no meio de Mangabeira. Estes últimos, ele mesmo pesca durante a semana.
Muito bem-humorado, ao pedirmos para que nos definisse a profissão, não hesitou. Minha profissão, eu tenho duas profissões. Olha, eu tenho três profissões. Eu dirijo, sou motorista, mesmo sou pescador, sou motorista, sou comerciante. Intrigados por essa versatilidade, pedimos para que ele nos explique um pouco da rotina. Minha trabalho é pesada, viu? Segunda, terça, quarta, eu tô na pescaria. Aí vem pra casa, sexta, sábado, domingo, eu tô no comércio trabalhando e negociando. Ele nos fala que já teve outras ocupações, mas ficou desempregado e procurou outras alternativas. Trabalhei em construção, já trabalhei de peão, como de história de obra, já trabalhei em negócio de despachando em supermercados, assim, um emprego assim. Podemos notar que o comércio do Seu Severino é bem movimentado, tanto que nossa entrevista foi interrompida diversas vezes. O trabalho não pode parar, né, Seu Severino? É muito lento. Pode não. É, bastante. Aqui é bem movimentado, viu? Na minha época faltou emprego. Na época eu fiquei parado, aí não tinha condução de... Não tinha emprego, eu tinha que ir pra maré. Aí conheci a maré, comecei a pescar, aí de lá pra cá e não deixei mais. Peguei no gosto da pescaria, uma com precisão, né, que precisava. E o outro porque gosto mesmo, já do trabalho lá dentro. Sob o tema da nossa reportagem, comércio informal, questão de sobrevivência, temos muito a refletir. Primeiramente, quais os principais fatores que desencadeiam o trabalho informal? O principal é o desemprego, né? O que coloca, se você não tem um emprego formal, eu diria, então você procura se virar de alguma forma. E aí aparece a informalidade, aparece aquele que se dá de forma espontânea, que a pessoa sai vendendo, né, aquilo por conta própria, eu diria. Ou seja, pega um carrinho de mão e sai vendendo, pega uma mercadoria e sai vendendo, muitas vezes para terceiros. Um segundo ponto é, será que o trabalho informal é mesmo uma questão de sobrevivência ou pode ser uma escolha? Na maioria dos casos é uma questão de sobrevivência, mas também não só. Né? Ou seja, alguns optam por essa modalidade por ser um ganho também mais fácil. Eu não estou falando daqueles que precisam desse dinheiro para sobreviver, mas também daqueles que se utilizam desse trabalho para tirar um lucro mais fácil, sem pagar impostos, sem pagar o trabalhador da forma correta. Então, você tem as duas coisas. O que está lá na ponta mesmo, que vai... muitos migrantes, por exemplo, não é só no Brasil, eles... colocam uma toalha e põem a mercadoria. Não sei se você já conseguiu ver isso. E está tudo nas pontinhas amarrado por uma corda. Na hora que vem a fiscalização, ele puxa a corda, põe nas costas e sai correndo. Então, o migrante ele precisa sobreviver na cidade. Quando ele não encontra um local para trabalhar, ele se utiliza desse trabalho. Nesse caso, é sobrevivência. Mas naquele caso que a pessoa reproduz DVDs ou CDs para vender e vai se utilizar dessas pessoas que não têm trabalho, então você veja que no caso dele não é exatamente a sobrevivência, mas é um lucro mais rápido, mais fácil. Outra questão. O salário que alguns trabalhadores informais ganham por mês pode ser superior ao de um trabalho formal. E o Ministério Público do Trabalho tem consciência disso. Nós não temos como explicar por que a quantidade de carteiras de trabalho anotada é infinitamente menor do que os postos de trabalho criados no trabalho informal. Se o trabalho informal se tornar a regra, então a gente vai pegar toda a legislação trabalhista e colocar no lixo. Ele deve sempre ser a exceção e a regra geral, o trabalho na condição de empregado, como define a consolidação das leis do trabalho. Ainda sobre a questão salarial, nossos entrevistados respondem. Uma faixa de mil e pouco, né? Porque eu não trabalho o horário o dia todo, né? Eu só trabalho aqui até 1h, 2h da tarde. É meu horário, mas quem quer tirar o dia todo, acho que fatura mais, né? Dona Marilene Souza da Silva, vendedora de tapioca, conta sua média salarial atual e compara com a do trabalho anterior e formal. Antes eu ganhava o quê? 600, 650, eu cheguei a ganhar até 1.000. Mas quando chegava no final do mês eu não via 1.000, eu via 200. E hoje não, sobra dinheiro para pagar minhas contas, às vezes eu fico meio apertadinha. Mas não pelo que eu ganho, que é pouco, que eu não ganho, ganho razoável, não ganho pouco nem muito. Eu chego a ganhar R$ 1.500. Outro exemplo que encontramos é o de Denilton Carneiro, que vende pizzas no porta-malas do carro. Ele conta o que aconteceu para que virasse comerciante formal. Eu fiquei desempregado agora no final do ano, antes do Natal,
e tinha um amigo que já trabalhava com esse material e a gente se associou e graças a Deus está dando muito certo. Ele foi vendedor em uma empresa por 10 anos, mas agora resolveu trabalhar por conta própria, já que não encontrou um emprego que o pagasse tão bem quanto o anterior. Eu trabalhava como vendedor externo de uma empresa e trabalhava lá há mais de 10 anos. E aí saí e resolvi agora trabalhar no comércio informal, trabalhar por conta própria. Denilton explica como funciona o novo empreendimento. Essas pizzas são caseiras, certo? Ela é manipulada durante a madrugada e nós vendemos ela durante a manhã. A produção das pizzas é feita em casa, pelas esposas dele e do amigo. Enquanto gravávamos, uma delas trazia mais pizzas para o estoque. Nossa câmera não intimidou os clientes já conquistados por Denilton. Perguntamos para uma dona de casa o que ela achou do produto. Bem fofinha, massa, bem saudável, não é aquela coisa de geladeira congelada, dura, não sei de quantos tempos, embalada não. Você vai comprar uma pizza por aí, R$20, R$30, aí você vai comendo. Ai meu Deus, perdi meu dinheiro. Denilton nos conta quanto é a renda do seu comércio. Trabalhando com o meu material, a gente consegue ter uma renda aí de R$3, R$4 mil, dependendo do mês. Para mim, meu sócio também ganha a mesma quantia, a mesma importância. A falta de segurança das ruas é um dos problemas que o trabalhador informal enfrenta diariamente. Seu Severino nos conta o que faz para tentar driblar o medo. Com sair, fico entregue a Jesus, aí já perco 50% da metade do medo, já sai sem medo já. Com Jesus comigo, eu perco a metade do medo. Nos parece que cada um desenvolve técnicas próprias para se virar. Marilene, a vendedora de tapiocas, tem sua própria receita, contra assaltos e mau tempo. Sempre estou ligada quando vem alguém para me assaltar, que sempre tem aqui. Sempre estou ligada para o tempo. Quando o tempo realmente está fechando, eu tenho um plástico que eu comprei de metros, né? Que eu coloco e estou providenciando no carrinho algo que não prejudique nem a mim nem ao cliente. Tipo molhar, de ficar desconfortável na hora de comer. Assim, não vou ali porque está chovendo e vai me molhar toda. Eu sempre improviso algo. A preocupação presente na vida de todo trabalhador informal é a fiscalização. Eu falei um meio que Jesus abençoou, que eles pararam mais, mas até aqui é proibido de vender aqui. Jesus está abençoando que eu estou por aqui, mas não é permitido de vender aqui não. Eles não querem que venda aqui não. Quando acontece, o que é que o senhor faz para... Eu saio pela rua, eu tenho um carrinho velho, eu boto num carro e saio pela rua vendendo, gritando e vendendo pelo meio da rua. Dona Marilene explica as alterações que terá que fazer no carrinho para atender às exigências da vigilância sanitária. Muitas coisas eu estou fazendo errado. Pelo fato da peneira, eu já vou providenciar a mudança. Pelo fato eu tenho que usar farda, é obrigatório. Então tá que eu falei para você, que eu já encomendei a farda porque eu tenho obrigação de usar farda e sapato fechado, que eu já estou providenciando isso. E sempre estou de touca, faço salgado, quando eu vou vender salgado, fazer tapioca, sempre uso a luva. Esmalte eu nunca uso, a não ser nos pés, na mão nunca, e sempre unhas cortadas. Assim, a vigilância bater aqui é só nesse fato que eu estou falando. Dentre as dificuldades encontradas por ela está a falta de água para a produção diária das tapiocas. E aqui não tem água, mas eu trago água todos os dias, é bem higienizado, eu lavo antes de sair, lavo quando eu chego. Tem pessoas que sempre veem, e é muito dificultativo isso até para mim. Porque para a gente que trabalha ambulante é muito difícil a gente ter água, ter isso, ter aquilo. Eu não tenho, como eu falei, aqui é o improviso que eu peguei emprestado. Como já vimos no começo da reportagem, o comércio informal é constituído por uma categoria de trabalhadores que vive à margem da regulamentação. No entanto, qual é o limite entre o trabalho informal e o trabalho ilegal? O trabalho informal é aquele que não viola, o objeto dele não viola a lei. Ele não está contra, ele está à margem da lei. Então, o indivíduo que vende picolé por conta própria, sem nenhum registro previdenciário, esse é o trabalho informal. Vender picolé não está tipificado como crime ou como contravenção penal. Então, nesse caso específico, embora não seja ilegal, como o indivíduo não está devidamente registrado na Previdência Social na condição de contribuinte autônomo, o trabalho é informal. Ele é esquecido pelo Estado, mas ele não viola as normas do Estado. Diferentemente, por exemplo, de quem trabalha no narcotráfico, vendendo drogas. É uma situação completamente diferente. O objeto do trabalho prestado viola uma norma penal. Aquela conduta
o tráfico de drogas é tipificado como crime. E aí, nesse caso específico, o trabalho ilegal é lesivo para a sociedade e deve ser coibido sobre todos os aspectos, inclusive o criminal, com as penas previstas no Código de Prisão. No que se refere ao o vendedor de DVD pirata, nós entendemos que há uma terrível violação aos direitos autorais do detentor da obra. É inclusive previsto no Código Penal a pirataria como um delito. Então ele se enquadra com as devidas ressalvas de gravidade ao eventual devedor de drogas. Com as devidas ressalvas de gravidade. Não é a mesma gravidade, mas também é um trabalho que viola uma norma vigente. Todo trabalho que for contra a norma vigente é ilegal. Todo trabalho que estiver à margem da regularização é informal, é diferente. As pessoas que vendem DVDs piratas na rua sabem que esta é uma prática proibida e ilegal. Não é por acaso que quando nossa equipe chega com a câmera, já podemos notar olhares desconfiados e arredios. A única maneira de conseguirmos fazer a imagem desses vendedores foi de dentro de um carro com vidro escurecido. O que está vendendo um DVD pirata, na verdade, tem uma dupla informalidade aí e até uma ilegalidade hoje, né? Porque ele está pegando uma mercadoria que não poderia ser reproduzida, muitas vezes é outro que reproduz, e ele sai vendendo isso como forma de ganhar a vida de sobrevivência. E você tem aquele outro que tem ele mesmo produz a mercadoria dele, mas ele não tem condições de ter um box numa feira. Então, ele sai vendendo de forma voluntária, de forma informal. Então, é muito mais amplo do que a gente pode limitar em definições que feche o que é que são. São categorias mais amplas. É bem comum encontrarmos ajudantes nos comércios informais. Estas pessoas auxiliam o trabalhador informal, mas não possuem vínculo empregatício, o que é uma irregularidade. Encontramos 2 exemplos. O primeiro, com o vendedor de caranguejos. O senhor paga ele? Como é o... Pago R$50 por dia para ele. Aí ele lhe ajuda aqui o dia todo? Não, nós trabalhamos até 12 horas aqui. Aí 12 horas aqui nós encerramos. Filho aqui não dá mais 12 horas. Aí nós vai já atrás de... Eu, por exemplo, eu vou atrás de mercadoria para vender no outro dia. E o segundo exemplo, com a vendedora de tapiocas. No momento, sim, eu pago R$50 por semana, mas é só uma ajuda básica, porque ela está grávida, só para ela não ficar em casa. Mas ela me ajuda bastante. As diferenças entre o trabalhador formal e o trabalhador informal. O trabalho informal, na verdade, eu não qualificaria como irregular. Digamos assim, ele está à margem da legislação. Mas eu não acho que isso seria uma irregularidade. Não necessariamente uma violação legal. O trabalhador fica sem a proteção, não é? E fica sem o amparato. Está tal no que se refere a aspectos trabalhistas e previdenciários. Lamentavelmente, no Brasil, a quantidade de postos de trabalho informal vem crescendo. O ideal seria que todo trabalhador, fosse ele empregado, eventual ou autônomo, contribuísse para a Previdência Social e tivesse sua situação jurídica regularizada junto ao Estado brasileiro, a fim de que, se houvesse um infortúnio, ele gozaria das garantias e dos direitos que a legislação lhe dá. Em conversa com o gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS de João Pessoa, encontramos a definição do trabalhador por conta própria. Os trabalhadores por conta própria, a própria lei resume da seguinte forma: é aquele que, durante o mês, presta serviço a uma pessoa física ou jurídica, ou mais de uma pessoa física, mais de uma pessoa jurídica, né, quer seja na área urbana, quer seja na área rural, sem um fim empregatício. Logo, ele destaca a importância de contribuir com a Previdência, para que os trabalhadores por conta própria tenham os direitos e benefícios assegurados por meio do INSS. Os benefícios que são garantidos também para aqueles que são trabalhadores de carteira assinada. Não há diferença entre o trabalhador informal para o trabalhador de carteira assinada. Ele tem os mesmos direitos, ele tem direito a receber os mesmos benefícios. A única diferença que existe é que o trabalhador por conta própria, ele não tem o seguro acidente do trabalho. Ele não tem um patrão, ele trabalha sozinho, ele trabalha vendendo, ele trabalha prestando serviço a todos da sociedade. O único benefício que o trabalhador por conta própria, o informal,
que vem pagar a Previdência, que para nós ele é tratado como contribuinte individual, não terá os benefícios acidentários. Não é? Ele não tem o auxílio-doença acidentário, ele não tem a pensão por morte acidentária, mas todos os demais benefícios ele tem. Ele tem o auxílio-doença comum, a família dele vai ter aposentadoria, a família dele vai ter a pensão por morte comum, ele vai ter as aposentadorias comuns, ela vai ter o salário maternidade, então não há nenhuma diferença. A cobertura, em qualquer situação, ele vai ficar recebendo pela Previdência Social. Alguns de nossos entrevistados demonstraram preocupação com a Previdência Social. Estou fazendo, há 5 anos eu estou fazendo a Previdência, que com 18 anos, daqui a 18 anos eu vou se mexer e estou pagando sim o INSS. Faz 4 meses que eu estou fora realmente do emprego que eu tinha e eu comecei a pagar só. Eu comecei a pagar sobre a Bolsa Família, só que eu descobri que a Bolsa Família, a gente pagando, você não tem direito a nada, só aposentadoria daqui a 40, 50 anos, com 68 anos eu vou ter esse direito. E eu estou pagando para mim própria, eu pago R$ 72,00 e se eu tiver algum problema, que eu tenho artrite, eu tenho bursite, eu tenho problema no braço, eu tenho problema de enxaqueca, eu pretendo sim pagar uma coisa certa do que uma Bolsa Família que você paga, deixa para quem realmente precisa. As razões que movem Denilton são outras. Ele pensa em expandir o negócio e se preocupa com o futuro da família. Até porque eu saí da empresa agora em novembro, ainda estou recebendo seguro-desemprego. Quando terminar de receber é que eu vou procurar ver como é que eu possa estar pagando as minhas contribuições. E ter com a política de crescimento. Se não, a gente não cadastrar, não regularizar, nós não vamos sair disso aqui. Quando a idade chegar, nós queremos estar aposentados, eu e a minha família. Tendo conhecimento da demanda desses novos contribuintes, o INSS oferece algumas facilidades. O nosso cliente, o nosso segurado, ele não precisa obrigatoriamente ir até uma das nossas agências da Previdência Social. Ele pode fazer agendamento do serviço que ele precisa, que ele quer tê-lo, pelo 135, que é uma ligação gratuita, ele não vai pagar nada, ou através da internet, do site da Previdência Social. Fica mais fácil, mais cômodo, ele vai ter um atendimento na hora certa, na hora marcada, com um técnico do Seguro Social ou um analista fazendo um atendimento personalizado. Ele não precisa esperar, não existe mais fila na Previdência, basta agendar o serviço pretendido. Projetos e programas lançados pela Previdência Social para resgatar, como eu disse a você no início da nossa entrevista, 30 milhões de brasileiros que estão na informalidade, que já pagaram e que nós queremos que eles voltem a contribuir para que tanto ele como a sua família tenham proteção social. Muita gente acha que trabalhar por conta própria é muito melhor do que ser empregado. Mas será que é vantagem poder fazer os próprios horários? No meu ramo não, porque a gente trabalha muito. Eu trabalho 2 vezes mais do que quando trabalhava para a empresa. Contudo, mesmo em meio às dificuldades, sempre existem sonhos. Nós perguntamos a Marilene quais são os planos dela para o futuro. Meus planos? Eu abri uma tapiocaria. É o meu sonho. É o meu sonho. Abrir uma tapiocaria, pagar uma faculdade para os meus filhos no futuro, comprar um carrinho, nem que seja velho. Pergunta a Denilton qual a diferença de ganho entre o trabalho atual e o trabalho anterior. Como eu tinha um bom emprego, eu estou ganhando igual, mas a oportunidade de trabalho para a minha condição de vida só daria se fosse um emprego que ganhasse uma importância legal. E como eu não encontrei nenhum emprego assim que me desse o mesmo suporte do anterior, então eu prefiro estar com o meu comércio informal mesmo. Questiono então se valeu a pena. Está valendo a pena, né? A gente quando trabalha vale sempre a pena. Meu nome qual é? Meu nome é trabalho, mas estou pegado.